É com muita alegria que apresentamos a vocês Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no quarto, quando pela manhã acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. Quem são vocês? Por que toda essa gente está aqui? O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caindo em cima dela, como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro, como se estivesse assistindo um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue. Pai, o que houve? Por que a mãe tá assim? Me perdoe, filho. Eu estava fora de si. Corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para me livrar-me, mas não deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo da casa, onde os comentários sobre os fatos eram os mais variados. O criado pálido contava que ainda dormia quando ouvirá uns tiros no primeiro andar. E correndo para cima, virá o meu pai ainda com o revólver na mão, e minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. O que eu sentia era uma vontade desesperada de ir para junto de meus pais, de abraçar e beijar minha mãe. Mas a porta do quarto estava fechada, e o homem sério que entrara não permitia que ninguém se aproximasse dali. O criado e a ama diziam que estava lá dentro, em interrogatório. O que se passou depois não me ficou bem na memória. Parecia-me tão longe aos fatos da manhã, mas na hora de dormir foi quem senti de verdade a ausência da minha mãe. A casa vazia e o quarto dela fechado. Um soldado tomava conta de tudo. As criadas da vizinhança queriam vir conversar por ali. O soldado não consentia. Deitaram-me a dormir sozinho, e o sono demorava a chegar. Fechava os olhos, mas me faltava qualquer coisa. Pela minha cabeça passava as pressas e truncados ao sucesso do dia. Então começava a chorar, baixinho, para o travesseiro. Um choro abafado, de quem tivesse medo de chorar. 3 dias depois da tragédia, levaram-me para o engenho do meu avô materno. Eu ia ficar ali, a morar com ele. Um mundo novo se abria para mim. O trem era para mim uma novidade. Eu ficava à janelinha do vagão a olhar. Na primeira parada deixamos o trem, com grande pena para mim. Na estação estava um pretinho com um cavalo, trazendo umas esporas, um chicote e um pano branco. Meu tio estendeu o pano branco na anca do animal, montou-o e o pretinho atirou-me para a garupa. Era meu primeiro treino de equitação. O engenho fica ali perto. Eu ia reparando em tudo, achando tudo novo e bonito. A estação ficava perto de um açude, coberto de uma camada espessa de verdura. Os matos estavam todos verdes, e o caminho cheio de lama, e havia poça d'água. Pela estrada estreita, por onde nós íamos, de vez em quando atravessava um boi. Meu tio dizia-me que tudo aquilo era do meu avô. E um pouco adiante avistava-se uma casa branca e um bueiro grande. É ali o engenho. Mas nós temos que andar um bocado, hein? A minha mãe falava sempre do engenho, como um recanto do céu. E uma negra que ela trouxe para a criada sabia tantas histórias de lá, das moagens, dos banhos de rios, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso. Quando cheguei com meu tio Juca ao pátio da casa, o alpendre estava cheio de gente. Desapiamos, e uma mulher muito parecida com a minha mãe foi logo me abraçando e me beijando. Sentado numa cadeira perto de um banco, estava um velho, a quem me levaram para receber a bênção. Era o meu avô. Uma porção de moleques olhava-me admirados. E andei de mão em mão, olhando e examinando, da cabeça aos pés. Levaram-me para a cozinha. As negras queriam ver o filho de Clarice. Foi uma festa na casa. Vá mostrar o menino à tia Galdina. E me conduziram para um quarto na dependência da casa grande. Era um quartinho escuro, com cheiro de coisa abafada. Lá dentro estava uma negra velha deitada. Tia Galdina, olha aqui o menino de Dona Clarice. Chegou com o Dr. Juca de Recife. A velha chamou-me para junto da cama. Olhou-me de pertinho, como míope que quisesse ler com atenção, e caiu num choro agoniante.
É a cara da mãe. Meu Deus. Saí chorando do quarto da velha. A moça que se parecia com minha mãe e que era sua irmã mais nova, levou-me para mudar de roupa. Agora eu vou ser a sua mãe. Você vai gostar de mim. Vamos, não chore, seja homem. E abraçou-me e beijou-me, com uma ternura que me fez lembrar os beijos e o abraço de minha mãe. Da minha maleta tirou um pijama e me vestiu, me penteou os cabelos assanhados. Vá brincar com os moleques no copiar. Os moleques estavam me esperando, mas não se aproximavam de mim. Desconfiados, eles olhavam para o meu pijama, para os meus alamares, encantado, talvez com a minha pompa. Porém, aos poucos foram se chegando, que pela tarde já estavam na intimidade. E fomos à horta para apanhar goiabas e jambos. O que chamavam de horta era um grande pomar. Muito da minha infância eu iria viver por ali, por debaixo daquelas laranjeiras e jaqueiras gordonas. E ali naquele engenho eu viveria as emoções mais intensas e passaria o resto dos meus dias vivendo e aprendendo.